Gravação. Então esse aqui ficou meio no final da aula passada, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui de hoje. E aí a gente finaliza as regras aqui com a regra da composição, tá? Então, vamos ver aqui um pouco aqui do quociente, tá? Então a regra basicamente é isso, né? Que é o que está escrito aqui, isso aqui é um resumo, né? Então, a derivada do quociente, ó, eu costumo dizer assim, ó, a derivada de cima vezes o de baixo, menos o de cima, derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Tá bom? Isso aí é a regra. E aí na aula passada, né, eu acabei dando um exemplo. Deixa eu ver até se ele está por aqui. Acho que não. Já perdi aqui na minha bagunça. Que é a... Né, até então, ó, voltando aqui, ó, a gente derivou o seno, né, o cosseno das trigonométricas, né, e aí a gente tem acesso a todas as trigonométricas agora, tá? Que as trigonométricas, as demais são criadas a partir de quocientes, né, envolvendo essas daqui, ou de inversão, né, que aí no caso é a secante, né, é a cossecante, a secante inversa do cosseno, a cossecante inversa do seno, aí tem a tangente. Então, na aula passada a gente viu que, né, a derivada da tangente de x, né? A derivada da tangente é secante ao quadrado de x, tá? Esse foi o que a gente... achei aqui, ó. Olha quem tá aqui. Tá, a gente fez essa conta aqui no final da aula passada, né? Porque a derivada da tangente, ela já é manufaturada a partir de senos e cossenos, né? Da divisão, né? E aí, bem, o numerador é f, vamos chamar assim, o denominador é g, ó, apliquei a fórmula, a gente aplica de cima vezes de baixo, menos de cima, derivada de baixo sobre de baixo ao quadrado. E aí segue, ó, derivada de cima, derivada do seno é o cosseno, vezes a de baixo, que também é cosseno, menos a de cima, que é seno, a derivada da de baixo, né, esse menos aqui é da fórmula, que é esse menos aqui, a derivada do denominador, como é o denominador cosseno, né, a gente já deduziu lá e já faz parte da nossa tabela, né, aqui, ó, a derivada do cosseno é menos seno, aí a gente vem aqui, fica menos seno, sobre o denominador ao quadrado, de baixo ao quadrado. E aí depois aqui é só simplificações, né, esse menos com esse menos aqui dá mais, aí cosseno com cosseno é cosseno ao quadrado, seno com seno é seno ao quadrado, aí vem a relação, né, fundamental lá da trigonometria, né, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, né, que é a formulinha que a gente discutiu lá, que o seno e o cosseno, né, são coordenadas de pontos no círculo centrado na origem de raio 1, tá aqui, né, esse círculo aqui, tá aqui o menos 1, né, aqui o menos 1 também. Então isso aqui dá 1, o cosseno ao quadrado, e isso aqui, né, 1 sobre cosseno ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado, que é a secante, né, por definição. 1 sobre cosseno é secante. E aí, a derivada da tangente então é secante ao quadrado. E aí, isso aqui acaba entrando para a nossa tabelinha só porque ela é muito usada, tá? Mas não no sentido de que ela é elementar, tá? Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x, tá? Isso aqui já é uma parte que a gente vai memorizar, tá bom? Já vai entrar na tabela só por questão de muito uso, vamos dizer assim, que a gente vai memorizar. É igual a raiz, tá? A raiz, né, ela tá aqui nessa categoria aqui, ó, né? Mas como a gente usa tanto, né, a raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, tá? Vocês podem usar direto, a gente acaba... Oi, alguém... Existe algum problema em não usar secante, só colocar a secante como 1 sobre cosseno x? Porque eu acho que inventar uma nova sigla para 1 sobre cosseno x, sei lá, fica, na minha opinião, Tá. meio Isso é esquisito, né? Mas algumas secante. coisas, elas recebem nome por justamente ter bastante uso, tá? Ter bastante uso. Então, como 1 sobre cosseno tem bastante uso e ele se relaciona bem com a tangente também, com a cotangente, né, que é o inverso da tangente, isso acabou recebendo nomes. Tá? E aí não tem jeito da gente se livrar disso, é uma nomenclatura que ela é bastante usada. Tá? Então, mas realmente é meio esquisito mesmo, né? O inverso, né, você dá nome para o inverso, mas tem algumas justificativas também aqui, tá? De quando
a gente traça a reta tangente, aqui, ó, tá? Essa distância aqui, ó, que também interessa pra gente. Depois eu vou estar explicando para vocês, usando semelhança de triângulo. Isso aqui é o inverso do cosseno, tá? Essa distância aqui, ó, ela é 1 sobre cosseno, que é a secante, né? A gente acaba... Aí é por isso, porque como aparece muito esses nomes, né, os inversos, né? A gente acaba dando nome para isso, tá bom? Mas vai ser meio difícil se livrar da secante, da cossecante, da cotangente também. É por isso que o mundo trigonométrico ele é rico, tá? Porque mesmo você invertendo as funções, as inversas elas vão se relacionando, tá? Que é, inclusive, eu vou aproveitar o momento e falar disso, né? Porque se a gente tem aqui, ó, seno ao quadrado de x, né, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, né? Se eu divido, bem, aí a gente sabe que seno é uma função elementar e cosseno também é uma função elementar, né? Seno e cosseno, tá? Por quociente, olha só como essas funções elas são bem interessantes e importantes para a gente, né? A divisão entre elas, né, seno por cosseno, aí recebe nome, né? Que é tangente, tá? O inverso delas, né, que é 1 sobre o seno e 1 sobre o cosseno, recebem nome, né? Porque isso aqui também são... aparece muito, né? Não só as próprias funções, como o inverso dela no sentido de divisão, né? Não no inverso no sentido... Isso também, né? O arco seno e o arco cosseno. No inverso no sentido de composição. Então, esse camarada aqui é secante de x, esse aqui é cossecante de x. Tá? E aí, e o que acontece aqui, ó? E tem a cotangente também, que é o inverso disso aqui, ó, né? Tem a tangente e tem a inversa aqui, ó, que é o cosseno de x sobre o seno de x, que é a cotangente de x, tá? E de onde vem, né, essa valorização das inversas aqui, ó? É dessa fórmula aqui, ó. Que quando a gente divide aqui tudo por... eu divido tudo por seno ao quadrado, tanto o lado esquerdo, bem, como essas coisas são iguais, se eu divido o lado esquerdo por seno ao quadrado e o lado direito também, a gente não mudou nada, né? O que eu fiz do lado esquerdo, eu fiz do lado direito. E aí esse seno eu coloco, divido ele para cá e outro para cá. Então aqui vai ficar seno ao quadrado sobre seno ao quadrado dá 1. Mais, ó, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado já vai dar... Cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, ó, é o quadrado da cotangente, ó. Tá? Então aqui vai ficar cotangente ao quadrado de x. Vai ser igual, ó, aí 1 sobre seno ao quadrado é cossecante ao quadrado de x, tá bom? E aí isso aqui, ó, né? Então as inversas se relacionam também, tá bom? E o que mais? Vamos ver outra aqui, ó. Se em vez de dividir por seno ao quadrado, a gente divide por cosseno ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aí eu vou dividir tudo por cosseno... Esse meu quadrado ficou meio feio, né? Cosseno ao quadrado de x, né? Dos dois lados, tá? E aí, de novo, eu coloco o cosseno aqui embaixo desse, cosseno embaixo desse, aí fica seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado de x, ó, mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá 1. Tá? E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de x. Ó, tá? Então, aí a gente tem aqui as relações, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá bom? E aí, o que que acontece? Essas expressões inversas, ó, a cotangente aqui com a cossecante, beleza? Ela acaba tendo uma relação, ó, né? Elas se relacionam. Aqui a secante com a tangente, ó, tá? Né? 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado. 1 mais cotangente ao quadrado. Oi? Mas de que esses cálculos seriam úteis se você já tem um valor, por exemplo, da cotangente, né? Se você tem o valor da cotangente, então, de certa forma, você já tem o valor da tangente também. Então, isso são simplificações, né? Mesmo. Isso são simplificações. Uma aplicação concreta, né, dessas relações aqui, ó, dessas funções,
né, e porque a gente dá nome, né, a essa inversa, né, aí acaba criando mais uma função, né, tá, que além das que a gente já tem, né, as inversas dessas funções interessam. Aí eu estou tentando te dar uma justificativa, né, interessam por causa que elas têm fórmulas que se relacionam aqui, ó, também, tá? E, bem, uma aplicação direta disso a gente vai ver lá na integração, nas mudanças de variáveis lá, tá? E por que interessa essas fórmulas diferentes? Porque isso aqui são meio que mundos diferentes, tá? Porque, olha só, essas funções originais, elas satisfazem a relação, essa aqui, ó, que a soma dos quadrados delas, eu vou estar colocando aqui, ó. Então, a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, satisfaz essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Né? E o que acontece aqui, ó? Né? Se você pega essa cotangente e coloca para o lado de lá, você já vai ter essa relação aqui, ó. Vamos colocar a cossecante ao quadrado menos cotangente ao quadrado dá 1. Então, você pode, né, entender que satisfaz uma relação assim, ó, tá? Desse tipo, que já é uma relação que são coordenadas, né? A gente pode entender que a cossecante e a cotangente, elas são coordenadas de pontos numa hipérbole, tá bom? E aí, isso aqui interessa para a gente, para fazer mudanças de variáveis, né? Porque aqui a gente não tem só, né, não são só funções circulares, né? Então, esses pares de funções aqui já satisfazem a equação de que é um outro objeto geométrico. Tanto esse par de cossecante com a cotangente, quanto esse aqui, ó, tá? Porque a secante ao quadrado menos tangente ao quadrado, ó, também dá 1. Então, são pontos que estão caminhando, né? Eles caminham em hipérboles, tá? E isso ajuda a gente lá, essas relações, né? Pelo fato de serem diferentes, tá? Né? Estarem em outros objetos, a gente não vai fazer uma mudança de variável circular, não. A gente faz uma mudança de variável hiperbólica, tá bom? Aí a gente vai... Que, inclusive, a gente tem um nome lá, né? Que é a mudança... a gente usa lá coordenadas hiperbólicas, né? Para poder fazer uma mudança de variável numa integral lá para sair lá do problema, tá bom? E aí esses nomezinhos acabam ajudando, tá? Do que a gente tem que estar trabalhando com a inversa o tempo todo, com isso aqui, né? Colocando isso entre parênteses o tempo todo e caminhar com isso, porque nos interessa essas relações, ó, tanto essa quanto essa daqui, ó, tá bom? E aí lá, na verdade, como as duas são úteis, a gente acabou que são úteis e estão sobre o mesmo objeto, né? Tanto essas duas funções quanto essas duas aqui, ó. Mas essa daqui acaba se sobressaindo, a gente memoriza mais isso aqui e trabalha mais com essa usando mais esse par de funções para fazer mudanças de variáveis lá em integral, tá? Que é a secante ou a tangente. Então a gente vai ver lá, mas acaba que sim, tá? Essa inversa aqui, essas inversas, elas é melhor você dar um nomezinho para elas e seguir caminhando com essa nomenclatura do que ficar trabalhando com essa notação aqui, ó, de 1 sobre seno, 1 sobre cosseno. Beleza? Mas é isso, bem-vindo aí a... não tem como se livrar disso não, né? Esse que é o problema. Bem, vamos aqui então. Aí a derivada da tangente, secante ao quadrado, né, da raiz é 1 sobre 2 de x. Aí eu vou colocar, a nossa tabelinha ela vai crescendo, né, por conta de memorização mesmo, né? Mas o elementar acaba aqui, ó, né? As elementares e as regras básicas, tá? Vamos exercitar mais um pouco aqui, então, o quociente, ó. Eu vou estar derivando aqui, ó. Então, a derivada da própria secante, né? O que é a derivada de 1 sobre secante de x, ó, tá? Eu vou derivar... a derivada... Errei aqui. Eu quero a derivada da secante de x... que é a derivada, né, de 1 sobre cosseno de x. Tá? Né, e aí eu vejo a secante como um quociente. Ó. A gente sabe derivar o numerador, que é uma constante, né, a derivada é zero, e o denominador, a derivada é menos seno. Tá bom? Aí eu vou aplicar a fórmula de... Não, eu vou colocar aqui, ó, f é o numerador e g é o denominador. Então, vai ficar derivada de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Né?
E aí vamos lá, ó. Vou fazer, ó, a derivada do de cima, que é zero, né, porque é uma constante, que está aqui na nossa tabelinha. Aqui, ó. E a derivada de uma constante, né, C, o número real, é zero. Então, a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a de cima, que é 1, vezes a derivada do de baixo, que é menos seno de x, tudo isso sobre o de baixo ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de x. Aí, eu só vou simplificar, né? 0 vezes isso dá 0. Aí, menos 1 vezes menos seno é menos com menos vai dar mais. Então, vai dar seno de x, né, sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar esse cosseno em dois. Ó. Então, vai ficar seno de x em cima. E aqui embaixo eu vou colocar cosseno de x vezes cosseno de x. Né? E aí, eu vou... Essa fração aqui, na verdade, eu vou entendê-la como assim, ó. Né, e separar ela assim, ó, seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x, tá bom? Que é o que aqui, né? Isso aqui é a tangente, né? Tangente, e aqui é a secante, ó. Tangente de x vezes a secante de x, beleza? Então, derivada da secante é secante vezes tangente. Aí aqui vem para a nossa tabelinha aqui, da memorização, que vai ser muito usada. Tá? Então, a derivada da secante é secante vezes tangente. Beleza? Vamos para mais uma, então, aqui. Ó. Vamos derivar aqui, então, a derivada da cossecante. Ó. Né? Que a cossecante já entra como a derivada de um cossente, que é 1 sobre o seno de x. Ó. Né? E aqui eu vou fazer direto agora, sem fazer a formulinha lá em cima. Derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Tá? Então, aqui vai, né, deu 0, menos 1 vezes cosseno vai dar menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo esqueminha aqui de separar esse denominador para escrever assim, ó. O menos, né? Vou botar ele de ladinho aqui. Aí vai ficar o cosseno de x dividido por seno de x vezes o outro seno. Eu vou deixar ele separado aqui, ó. Seno de x, tá? Então, isso fica menos. Aqui é a cossecante, né? Cossecante de x vezes... Como é? Desculpa. Esse aqui é a cotangente. Então, fica cotangente de x vezes a cossecante de x. Né? Então, é menos... Aí, eu memorizei nessa ordem. É menos cossecante vezes cotangente. Tá? Então, a derivada da cossecante, ó, cossecante de x é menos... É parecido aqui, né? Menos cossecante de x menos, repete ela, vezes a cotangente de x. Tá? E aí a gente vai, com o tempo, né, exercitando, a gente vai memorizando. E falta aqui a cotangente, né, a derivada da cotangente, que é a inversa da tangente. Vamos fazer aqui, ó. Então, a derivada da cotangente de x é um cossciente, então fica a derivada do cosseno de x sobre seno de x, ó. Tá? Aí vou fazer direto também, ó. Fica derivada do numerador, né, vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, que é cosseno de x. Tudo isso sobre o denominador ao quadrado. Tá? E agora nada mais é do que simplificações, né? Então, aqui, ó, ficar menos seno vezes seno vai dar menos seno ao quadrado. Aqui, menos cosseno vezes cosseno é menos cosseno ao quadrado. E aí, eu já vou colocar esse menos em evidência, então, ele vai ficar aqui atrás, ó, né? Botar o menos, né? Que está multiplicando tudo. Então, vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, tá? Vou botar ele assim. Sobre seno ao quadrado de x. E aí, a relação fundamental, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, o numerador, bem, fica menos aqui, ó, vai ficar 1 sobre, né, seno ao quadrado de x. Né? E 1 sobre seno ao quadrado é a cossecante ao quadrado.
né? Esse menos é o que surgiu, então fica menos cossecante ao quadrado de x, tá? Que é a derivada da cotangente. E aí a nossa tabelinha só está crescendo, tá? Então a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x, tá bom? Isso aí vai, com o tempo a gente vai memorizando essa tabelinha toda aí. Deixa eu ver o que mais que a gente... Isso aí são exemplos, né, para completar a nossa tabela, seno, cosseno, tananã. E aí... E agora a gente parte para exemplos, né, gerais, tá? Exemplos que a gente monta com uma função qualquer, né? E aí, porque nesse caso, qualquer quociente a gente consegue resolver agora, né? Então, por exemplo, que a derivada da raiz de x sobre 5 elevado a x, tá? Então, aqui eu vou aplicar o quociente, né? A fórmula do quociente. Derivada do numerador, né? Que é 1 sobre 2 raiz de x, vezes o denominador, que é 5 elevado a x, tá? Menos o numerador, raiz de x, vezes a derivada do denominador, né? Que por tabela repete, log neperiano da base, tá? Tudo isso, ó, dividido pelo quadrado do denominador, tá bom? E aí, só simplificar. Bem, aqui já está derivado, né? Agora, daqui para frente é só uma questão de simplificação, de reescrever e tal. Beleza? Então, quem quiser deixar assim já está de bom tamanho. Se não, você soma essas duas coisas aqui, né? Passa dividindo, coloca esse 5 elevado a x na evidência aqui, ó, tá? E aí vai trabalhando aí, tá? Não vou, né, esquentar aqui com a melhor forma de deixar isso aí, não. O que mais? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui já mais nesse sentido aqui, ó. Vou colocar a derivada do... Vou botar aqui da tangente, ó. Tangente de x vezes... Vou botar aqui 2 elevado a x vezes tangente de x mais seno de x sobre secante de x mais 5x ao cubo, por exemplo, tá? Vamos derivar isso aí, ó. Vai ficar um pouquinho grandinho. Só por... Bem, é aquela coisa, gente. O que a primeira coisa que a gente faz, onde tem uma fração, é resolver a fração. Tá bom? Então, a gente tem... É como se tivesse uma prioridade, né, sobre as operações. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, a gente resolve primeiro o quociente. Depois, né, quando tiver que derivar o numerador e o denominador, vai prevalecer a soma, né? Tanto em cima quanto embaixo, e depois a gente se preocupa com esse produto, né? Que vai sendo a regra do produto vai ser a última que a gente vai usar. Então, eu vou executar uma coisa aqui só em termos de organização. Eu já vou colocar um denominadorzão aqui, ó. Então, aqui vai ficar, ó, eu vou colocar a derivada do numerador, tá? Vezes o denominador. Aí eu vou colocar aqui, já sei o que é, né? O secante de x mais 5x ao cubo. Acho que nem vai dar aqui, né? Deixa eu... Vou passar aqui para baixo. Tá, vou escrever aqui embaixo, que é melhor. Pra vocês verem que a coisa vai ficar grande depois, né? As derivadas, elas ficam enormes, né? Então, olha só, a derivada desse quociente ali, ó. Vamos lá. Derivada do numerador
aí eu vou reservar um espaço aqui, acho que isso aqui dá. Derivada do numerador vezes o denominador, aí eu vou escrever aqui, ó. É só repetir, né? Secante de x mais 5x ao cubo, tá? Mais o numerador, que aí eu já vou deixar ele aqui, ó. 2 elevado a x vezes tangente de x mais seno de x, que multiplica, botar em colchete aqui o que falta, né, para fazer. Tá, então, derivada do numerador vezes o denominador, errei aqui, ó, aqui menos, tá? O numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Né? Secante de x mais 5x ao cubo, isso tudo ao quadrado, tá? Bem, então, aqui está vencida a fração. Né? Resta agora derivar o numerador e derivar o denominador. Então, a derivada do numerador aqui, ó. A derivada do numerador é uma soma, né? É uma soma. Então, a derivada da soma é a derivada da primeira mais a derivada da segunda, que é o cosseno de x. Tá? Como é que deriva essa primeira aqui, ó? A derivada da primeira aqui, da primeira parcela, é um produto. Né? A derivada de um produto é o quê, ó? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, fica a derivada da primeira, que é uma exponencial, então fica 2 elevado a x log da base, vezes, nem vai caber aqui, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, né? Mais o primeiro, 2 elevado a x, vezes a derivada do segundo. Derivada da tangente é secante ao quadrado de x, né? Aí ficou mais, então... Aqui são 3 parcelas, né? É essa aqui e essa daqui. Isso tudo dentro desse colchete aí. Aqui não coube mesmo. Vamos botar aqui o maisinho aqui para entender. Bom, então, isso tudo aqui é a derivada do numerador. Isso aqui é a derivada da primeira parte, da primeira parcela, que é a derivada da segunda. Tá? E aqui, né? Aqui ficou a derivada do denominador, que é... Bem, é uma soma e derivar cada um, somar com a derivada do segundo. Então, a derivada da secante, né, é secante vezes tangente. E aí, mais o que? A derivada de 5x ao cubo, né, o 3/10, multiplicando 5 vai dar 15. Diminui uma unidade aqui, vai dar 2. Tá? Então, o resultado aí da nossa conta é isso aí, ó. Tá? Essa expressão zona aí. Tá? Aí não precisa simplificar nada, né? Esse já é o resultado da derivação. E o que é essa coisa grandona aí, ó? Isso aqui é a máquina de calcular coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função aqui, ó. Beleza? Sei lá como é que é o gráfico dessa função, mas seja lá o que foi esse gráfico aí, né? Dado um pontinho, né, P aqui embaixo, ou A, o jeito que você chamar, né? Aqui está o f de P, vamos chamar essa função de f de x, ó, né? Aí se você quer calcular essa altura aqui, é o f de P. Você pega esse número e joga aqui dentro. Aí você calcula essa altura. Tá? Nesse ponto aqui tem uma reta tangente. Essa reta tangente tem um θ aqui, ó. A tangente desse ângulo, que é o coeficiente angular da reta, né? Y menos f de P, igual... Aí a derivada está aqui, ó. F' de P vezes x menos P, ó, que é a equação da reta tangente. Ó. O coeficiente angular dessa reta, que é o tangente de θ, quem fornece é essa máquina aqui que a gente acabou de calcular. Ó. Se você joga o P aqui dentro, ó, isso aqui, ó, isso aqui é tudo isso aí é o F' de x. Ó, né? Se você joga o x, o P, dentro dessa função zona maluca aqui, ó, você vai ter a tangente desse ângulo, que é o coeficiente angular da reta, que é o númerozinho que vai entrar aqui para complementar a reta. Beleza? Então tá aí. Alguém quer alguma função especial aí para derivar? Se alguém tiver alguma, né, curiosidade de derivar algum quociente aí que viu em algum lugar, avisa aí que a gente pode falar. Raiz de x. Tipo, oi? Raiz de x, eu digo o x no... Tipo, a elevado a 1 sobre x. A elevado a 1 sobre x. 1 sobre x. Bem, isso aqui a gente não tem como derivar ainda, tá? Serão cenas do próximo capítulo. Porque isso aqui já é uma composição, tá? Já é uma regra da composição. Mas a gente vai derivar, tá? Eu vou deixar aqui o nosso primeiro exemplo pode ser uma coisa desse tipo aí.
Porque essa função ela não é nem a elevado a x, né, que é uma exponencial, e nem é uma potência de x, né? Ela é uma dentro da outra, né? Ela é isso aqui dentro dessa daqui, ó, já é uma composição. Então, é como se a gente tivesse, se isso aqui fosse uma f, isso aqui fosse... Isso aqui a gente já sabe derivar, né? A questão aí vai ser chamar 1 sobre x de y, aí derivar e depois transformar y em 1 sobre x de novo? Algo assim? Também. A gente pode fazer desse jeito aí, que é dar nome a essa função aqui, né? É fazer uma substituição. Mas no geral, ó, que inclusive já está aqui na nossa tabelinha, ó, a gente vai aprender, né, que é o que eu vou ensinar agora em seguida para vocês, como a gente deriva uma função dentro da outra. Ó. Tá bom? A gente já pode até praticar, tá? Sem deduzir, né? Se vocês quiserem aproveitar, já que você falou, eu vou praticar com vocês antes de dar uma justificativa porque a derivada disso é isso aqui, ó, tá bom? Então, vamos só olhar para a fórmula e já usá-la, né? Que seria o resultado da conta que eu iria fazer para vocês. Então, o que é que diz a fórmula da derivada do... Essa é a regra da cadeia? É a regra da cadeia, tá? Que recebe esse nome e eu vou justificar porque é a regra da cadeia. E não a regra da composição, né? Que eu acho que seria o nome mais adequado. Tá bom? Mas a cadeia também tem uma justificativa, tá? Porque isso se chama regra da cadeia. Né? Então, vamos lá, gente. O que é que essa regra diz? Que quando tiver uma funçãozinha aqui, ó, dentro da outra, é uma dentro da outra, né? Essa de dentro, eu vou chamar de função, eu não vou chamar de função de dentro, eu vou chamar de função interna. Tá? E essa daqui é a função externa, que é a que recebeu a função interna dentro. Nesse nosso exemplo aqui, ó, que você deu aí, ó, a função externa é a elevado a x, né? E a função que foi para dentro dela é 1 sobre x. Ó. Então, que aí eu vou apagar esse f aqui, ó, eu vou chamar a composição de h. Tá? Então, no caso, a f é a elevado a x e a g é 1 sobre x. Tá? E aí, como é que surgiu a função h? A função h ela surgiu da gente pegar a g de x, que é 1 sobre x, e jogar dentro da f, que é o a elevado a x. Mas é importante vocês, mesmo a g estando dentro da f, você saber qual é a função f crua, né? Ela sem ter a g dentro, que é o a elevado a x. Beleza? Porque a gente vai precisar das derivadas dessas funções que estão envolvidas na composição. Então, a gente tem que saber identificar a função interna e a função externa. Tá? Quem recebeu quem. Beleza? E isso é importante. Eu até sugiro a gente fazer uns exercícios agora sobre isso. Tá? Antes de usar a fórmula, identificar quando é que tem uma função dentro da outra. Tá? Que é esse caso aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou dar aqui vários exemplos para vocês, ó. Vou aproveitar essa pontinha aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó, raiz de x ao cubo mais 1, tá? Isso aqui é uma composição. Aí eu pergunto para vocês, quem está dentro de quem? Quem é a função externa aí? Alguém me diz? Alguém consegue? O que é que está dentro de quem? Então, eu vou revelar aqui, ó. Externamente, a gente tem uma raiz, ó, que é o que a gente está vendo aí de cara, né? Dentro da raiz tem um polinômio, que é o x ao cubo mais 1. Tá? Então, a gente tem a função externa, nossa f, que é a de fora, é a raiz de x. Ó. Dentro dela, né, surgiu uma g de x, que é igual a x ao cubo mais 1. Tá? É essa jogada ali dentro. Tá? Outra aqui, ó, seno de 3x. Ó. Isso é uma composição. Isso aqui não é soma, não é divisão, nem multiplicação, nem quociente de duas funções. Tá? Então, não dá para usar nenhuma daquelas regras. A gente manufaturou essa função usando duas, que é a função seno de x, que recebeu a função 3x. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a função externa, que é a f, né, mais externa. F é seno de x. E a função interna aqui, ó, é 3x. Tá?
E o que mais? Ó? Deixa eu ver aqui. Seno exponencial. E elevado a raiz de x. Ó. Tá? Isso é uma composição também. Ó. É a função exponencial que recebeu uma raiz dentro dela. Tá? Então, aqui, ó, a f de x é e elevado a x, e dentro dela, né, veio a função raiz de x. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Quer ver uma coisa legal? Olha só. É que o seno ao quadrado de x, ele pode ser considerado um produto. Ó. Você pode derivar ele como um produto. Você escreveria assim, ó, seno de x vezes seno de x. Ó, né? Aí você consegue derivar o seno ao quadrado de x como um produto. Mas você também pode derivar o seno ao quadrado de x, ó, ou o quadrado de qualquer função, ó, seno ao quadrado de x, olhando como uma composição, ó, que é como se fosse a função seno de x que foi jogada dentro da função x ao quadrado. Então, a função mais externa aqui, ó, que seria x ao quadrado, recebeu essa função dentro dela aqui, ó, a g de x igual a seno de x. Tá? Então, se a gente olha isso aqui como uma composição, que é o que eu estou escrevendo ali, ó, e aplicar a regra da composição, de derivar a composição, que é a regra da cadeia, né, que a gente chama, vai funcionar, a resposta vai ser a mesma, do que você derivar o produto, olhar o seno ao quadrado como um produto mesmo. Tá? E como é que é a derivada do seno ao quadrado? Olhando como um produto, ó, seno ao quadrado de x, você iria derivar assim, ó. Fica, bem, é seno de x vezes seno de x, né? Aí a derivada disso é a derivada disso aqui, ó. E como é que deriva um produto? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é cosseno de x, tá? E é cosseno seno, né? Cosseno seno, então, aqui tem um mais o, a coisa mais ela mesma, então vai dar 2 vezes o seno vezes o cosseno de x, tá bom? Beleza? Para quem quiser simplificar também, né? É o seno de 2x isso aí. Mas isso aqui já é o suficiente. Isso aqui usando, gente, usando o quê? Usando a regra do produto, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, ó, e se eu pedisse para vocês derivarem, qual é a derivada de seno de seno elevado a 100 de x? Ó? Né? Aí você ia ter que aplicar a regra do produto para 100 parcelas, né, e tal. Né? Em cada parcela derivada aí, você consegue derivar isso aí, tá? Dá para derivar usando o produto. Mas se você usa a regra da composição, né, se você olha isso aqui como sendo a derivada, né, é como se fosse o seno de x elevado à função x elevado a 10, ó, né, a derivada disso aí, ó. Tá? É melhor, tá? A gente vai ver que é mais tranquilo derivar usando a regra da composição, olhar isso aqui como uma composição em vez de um produto do seno por ele mesmo 100 vezes. Tá? A gente vai estar aplicando a fórmula. Então, saber identificar essas composições é importante, tá? Para poder usar a regra. E aí eu vou estar aqui justificando para vocês por que a coisa se chama regra da cadeia, tá? Porque a composição de funções, ela obedece um encadeamento, né? Por exemplo, isso aqui, ó. O que seria derivar o log neperiano do seno, tá? De 2 elevado à raiz do cosseno de x. Tá? Essa função aqui, ó, tá? Função y. Beleza? Então, isso aqui é uma cadeia, ó. E como é que é essa cadeia? Né? A função mais externa aqui, ó, é o log, que dentro dela foi jogada essa função aqui, tá? Que é uma composição. Né? A próxima seria o seno, e dentro do seno jogou uma outra função, né? Que no caso seria o 2 elevado a x, que recebeu uma raiz que tem um cosseno dentro. Se a gente for de dentro para fora, é melhor. A gente pegou o cosseno, jogamos dentro da raiz, a resposta foi para dentro da exponencial 2 elevado a x, o resultado foi para dentro do seno de x, e esse resultado foi para dentro do log.
Então, é um encadeamento de funções, né? De funções, né? Uma sendo colocada, né, dentro da outra. Tá? Nesse caso aqui, a gente teve o cosseno jogado dentro da raiz de x, que foi jogado dentro do 2 elevado... A resposta, né? Tudo. O cosseno na raiz, a resposta dentro do 2 elevado a x, o resultado foi jogado dentro do seno de x, que depois foi tudo jogado dentro do log neperiano de x. Tá? Isso aí, né, juntou essa função. Então, essa função aqui ela não foi montada usando divisão, multiplicação, quociente, nada. Foi usado exclusivamente compondo funções, né, uma dentro da outra, e jogando, né, o resultado dentro da outra e o resultado dentro da outra. E mesmo assim, a gente vai aprender a derivar essas funções aí. Ó. Beleza? Então essas composições aqui, ó, é importante vocês estarem detectando isso aí né, nos problemas, nos exercícios, tá, que aparecerem aí. Ó. Bem? Inclusive isso aqui, ó, né, coisas simples do tipo 1 sobre x mais 1, tá, isso é uma composição, ó, tá, isso é a função x mais 1, tá, isso aqui é a função x mais 1 dentro da função 1 sobre x, ó, tá, é a função x mais 1 dentro da 1 sobre x, né, você manufatura essa função aí, beleza? As inversas das funções também, né, por exemplo, a secante, ó, a secante de x, ela é 1 sobre cosseno de x. Ó. E 1 sobre cosseno de x, você pode entender, claro, como uma divisão, né? A função 1 dividido pela cosseno de x, mas você pode entender que isso aqui, né? Isso aqui é igual também, ó, o cosseno de x jogado dentro da função 1 sobre x. Ó, é uma composição também. Né? Se você pega o cosseno e joga dentro dessa função, ó, ele vem para cá e aí se monta a secante. Tá bom? Então, no geral, a inversa de uma função f, né, você pode entender que a função é f jogada dentro da função 1 sobre x. Ó. É uma composição. Né? Então, você pode olhar isso aqui tanto como um quociente como uma composição. Tá? Então, no geral, gente, as composições elas são assim. Ó, é pegar as funções elementares e colocar funções dentro dela. É 1 sobre f, né, é cosseno de alguma função, é o seno de alguma função, ó, tá, né? Tá? É o log, né, de alguma função numa base A qualquer, tá? Isso tudo são composições, tá? É o A elevado a uma função, né, em geral, tá? E por aí vai. É uma função elevado a n, ó, que é o x elevado a n, né? Esse aqui é uma composição, tá? Nesse caso aqui, a função externa é 1 sobre x, aqui cosseno de x, seno de x, log na base A elevado a x, x elevado a n, né, a função externa que está recebendo essa f dentro dela, tá? E por aí vai. Né? A tangente de uma f, tá? A secante de uma f também, né? E assim sucessivamente. Tá bom? Isso aí são as composições que a gente vai estar derivando aí. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pergunte aí ou quiser algum exemplo aí específico aí. Então, isso tudo são exemplos de composição. Vamos aqui, então, a nossa fórmula, né, da derivada da composição agora. Porque a primeira etapa é identificar, né, quando é que a gente está diante de uma função dentro da outra, identificar essas funções, a externa e a interna, para poder usar a fórmula aqui. Ó, né? Agora, a fórmula aqui é o que, gente? A fórmula diz, ó, e a derivada da função externa é a derivada da f, que é a função que está recebendo, né? Bem, não confundam isso aqui, gente. Ó. A derivada a f, ó, a derivada da f é uma f de x. Ó. Ela, né, pura assim, ó. O que está escrito aqui não é a derivada da f, é a derivada da f recebendo a função interna dentro. É uma composição aqui, ó, tá? Então, é a derivada da função externa com a interna dentro, né? Vezes a derivada interna. E aqui é a interna pura mesmo, tá bom? Não vai ter nada dentro dela, não, tá bom? Então, derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna. Tá? Então, a derivada da externa com a interna vezes a derivada da interna.
exemplos, né? Vocês começarem a fixar essa fórmula aí. Deixa eu dar um exemplinho aqui. Ó. Vamos derivar essa função y igual a... Eu vou dar como... Eu não vou resolver aquele ainda não, aquele y elevado a 1 sobre x, tá? Porque ele ainda não é dos mais simples. Daqui a pouquinho eu vou dar uns 2 ou 3 exemplos, depois eu vou nele. Eu vou dar os exemplos básicos aqui, ó, que é esse aqui, ó, que é o seno de x ao quadrado, por exemplo. Tá? Seno de x ao quadrado. Qual é a derivada do seno de x ao quadrado? Bem, isso aqui não é uma soma, nem divisão, nem multiplicação, nem quociente, tá? É uma composição. Então, a gente só consegue derivar isso aí com a regra da composição, que é a regra da cadeia. Tá? E aí, o que acontece? Qual é a função externa aqui? Ó? Quem recebeu quem? Então, esse aqui, gente, ó, o seno recebeu o x ao quadrado. Tá? Então, a função externa aqui, ó, a nossa f, ela é o seno de x. Ó. Então, é importante identificar o seno. Que dentro do seno, que seria a g, né? Dentro do seno entrou o x ao quadrado, né? Que foi lá para dentro. Beleza? Então, como é que é o y'? O y' é a derivada da função externa com a interna dentro. Então, não basta derivar a função externa, tem que jogar a interna dentro, vezes a derivada interna. Tá? O que é que fica aí? Ó? Qual é a derivada do... Aí, vou montar uma tabelinha aqui para vocês. Ó. Então, a f ela é seno de x, né? E a g, ela é x ao quadrado. Aí você vem aqui e deriva. A derivada do seno é o cosseno de x, a derivada da g é 2 elevado a x. Tá bom? Então, fica... Isso aqui, gente, ó, esse cosseno é a derivada da função externa, ó, pura, né? Ela é pura, sem nada dentro. Só que a resposta, ela tem que... É a derivada da externa com a interna dentro. Então, a gente tem que pegar essa g aqui, ó, e jogar aqui dentro. Né? Então, é a g dentro da derivada multiplicando a derivada da g. Ó. G dentro da derivada da g. Tá? Então, a resposta vai ficar o quê? Ó? A derivada da função externa, que é cosseno de x. Aí eu não vou escrever o x aqui, ó, né? Cosseno de x. Só que em vez do x, eu vou colocar a g lá dentro. Cosseno de x vezes o x ao quadrado. Né? Ó, é a g dentro da derivada da f, vezes a derivada interna, que é 2x, que é a derivada do que está aqui dentro. Beleza? Então, é a g dentro da derivada da f, multiplicando, né, vezes a g'. Né? Que isso aqui é a g'. Isso aqui é a f' de x, isso aqui é a g' de x. Tá? Pega a g, joga na derivada da f e multiplica pela derivada da g. Bom, então a resposta é essa aqui. Outro exemplo. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, 2 elevado à raiz de x. Como é que a gente deriva essa função y de x aí? Ó? Né? Então, essa y, vamos identificar aqui, ó, função externa. Né? É uma função dentro da outra. A função 2 elevado a x recebeu a função raiz quadrada. Então, a gente tem aqui, ó, a f de x é 2 elevado a x e dentro dela foi jogada a g de x igual a raiz de x. Beleza? E aí, o y' é o quê? Ó? Né? É a g na derivada da f vezes derivada da g. Tá? Aí, vamos lá. Ó. A derivada da f é... Derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x log da base. Tá? A derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Então, como é que fica isso aqui? Ó? Então, é a g na derivada da f vezes a derivada da g. Tá? Então, vai ficar a g, que é raiz, aqui dentro dessa função. Ó. Então, onde tem x aqui na derivada da f, vai virar g. Tá? Então, nesse lugar desse x, a gente vai pegar isso aqui tudo e jogar aqui nesse x. Então, vai ficar 2 elevado a g... como é? Fica 2 elevado a g, que é a raiz de x, né? Log neperiano da base. Tá vendo? Que expressão é essa? É a derivada da função externa com a interna dentro. Né? Vezes a derivada interna, que é a derivada da raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x.
Beleza? Então, vamos lá para o nosso exemplo lá, pedidos, né? Como é que a gente deriva essa daqui, ó? Como é que fica a derivada de y igual a a elevado a 1 sobre x, ó. Tá? Então, isso aqui, ó, a função externa aqui, ó, é a elevado a x, que recebeu a função 1 sobre x, tá? Então, a nossa f aqui, ó, é a elevado a x, e que dentro dela foi jogado a g igual a 1 sobre x, tá? A gente precisa derivar aqui, ó, a derivada de a elevado a x é a elevado a x log neperiano da base, né? Log neperiano de a, aqui derivando, né? Derivando aqui vai ficar, bem, a derivada de 1 sobre x, você pode estar derivando, aí eu vou fazer um rascunhozinho aqui, ó, rascunho aqui, ó. A derivada de 1 sobre x, ó, é a derivada de x elevado a menos 1, tá? Aí, como é que deriva uma potência de x? Ó? Esse menos 1 desce, vai ficar menos 1 aqui, vezes... Aí, diminui uma unidade aqui no expoente, né? Menos 1 vai ficar menos 2. X elevado a menos 2. Então, isso aí vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, né? Reescrevendo isso aqui, ó. Tá? E a derivada de 1 sobre x, que a gente já pode usar direto aqui, ó. Então, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Como é que fica, então, aqui o y'? Y' é a derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna. Isso aí é o quê? Ó? A derivada da função externa com a interna dentro. Então, isso aqui vem aqui para onde tem esse x ali. Ó. Então, vai ficar a elevado a 1 sobre x vezes log neperiano da base. Ó, derivada da função externa com a interna dentro. Vezes a derivada interna, que é 1 sobre x, né? A derivada da função externa, que no caso aqui, ó, é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Então, essa é a resposta aí. Daquele problema lá, o primeiro lá que pediram para resolver. Tá bom? E vamos seguir com exemplos, tá? Porque hoje é o dia da regra da cadeia. A regra da cadeia, ela é disparado, né? A fórmula que todo mundo tem mais dificuldade, tá? Para absorver aí esse conhecimento aí, essa técnica aí, tá? Mais exemplos aqui, ó. Daqui a pouco eu vou justificar por que ela se chama regra da cadeia, tá? Porque justamente aqui eu tô com 2 níveis de composição só, né? Aliás, um nível, né? Que é uma função dentro da outra. Mas às vezes a gente tá uma dentro da outra e essa outra já tem uma dentro dela, e é isso que vai originar que é o que a gente chama que é a cadeia, né? Essa regra, ela acaba se estendendo ali, um monte de produto. Mas, bem, vamos lá. Mesma coisa, por exemplo, y igual a tangente de 11x, ó. Por exemplo, aqui, ó. Né? Como é que é o y'? Y', né? Então, aqui, ó, a gente tem... Aqui é bem explícito, né? A função externa é a tangente, ó. E a função interna é 11x, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a f igual a tangente, né? E aqui a nossa g é 11x, tá? A derivada da tangente é secante ao quadrado de x, né? A derivada de 11x, isso aqui é uma outra coisa que eu já vou tabelar para vocês ali, ó, e dizer que vocês têm que memorizar isso para fazer rápido, tá? Quando você deriva uma constante vezes x, ó, a derivada é a constante, que está multiplicando aqui, ó, tá? Isso eu já vou rascunhar aqui e mandar para nossa tabelinha lá. Deixa eu rascunhar aqui para vocês, ó. Que é o que, ó? A derivada de uma constante qualquer, né, vezes x, ó, como é que é? Ó? A gente entende essa constante multiplicando o x elevado a 1, tá? Como se fosse, né, o x é uma potência de x elevado a 1. E a gente viu que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada de x elevado a 1. É como se a constante saísse da derivada, tá? Só que quando a gente deriva x elevado a 1, vai ficar, né, a derivada de x elevado a 1 é o quê? Ó? Esse 1 desce, né? E a gente diminui uma unidade aqui, vai ficar x elevado a 0, né? E x elevado a 0 vai dar 1. Então, vai ficar c vezes 1, que dá c, né? Então, a derivada de uma constante vezes x dá a constante. Já para, né,
vocês memorizarem. Aí já trago aqui para nossa tabelinha aqui, ó. Tem um caso particular, né, disso aqui, ó. Né, quando essa f é x, né? Então a gente vai, já vou colocar aqui, ó, uma constante vezes x, a derivada é a constante. Tá? Então vamos aqui, ó. 11x dentro da tangente, a derivada externa é a tangente que recebeu o 11x. Né? Derivada da tangente, secante ao quadrado, função externa. Derivada de g é 11. Tá bom? E como é que fica a y'? Fica a derivada externa com a interna dentro. Então, esse 11x vai para dentro da derivada, vezes a derivada da função interna. Então, vai ficar a derivada da função externa, que é secante ao quadrado de x, eu não vou escrever x, porque dentro, onde tem x, eu vou colocar g, ó. Fica 11x, né? Vezes a derivada interna, que é 11, tá? Derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna. Isso aí é a derivada aí da tangente. Bem, então eu vou fazer agora e daqui a pouco, gente, eu vou tentar fazer com vocês, ó, a derivada, usar a regra da cadeia, sem fazer essa montagenzinha aqui, ó, né, de cada função, né, e a interna dentro da externa e tal, a gente já vai fazer direto, tá? Porque se vocês notarem, a própria tangente aqui, ela já vai te dar essa montagem aqui, ó, né? A derivada a tangente, ela já vai te dar o secante ao quadrado. Você só tem que ter a paciência para o quê, ó? Para não escrever o x logo da secante ao quadrado, tá? Você espera, antes de escrever o x, onde tem x na derivada da função externa, você já coloca a interna dentro, tá? E para. Depois você multiplica pela derivada do que você colocou aqui dentro, né? Vai estar aqui fora. E assim a gente vai criando um mecanismo, né, que ele é mais rápido, prático e mais rápido. Tá? Esse aqui é melhor para você estar processando informação, para não errar, tá? Porque uma coisa é você começar a fazer os primeiros exercícios, exemplos, para depois, né, mecanizar isso e ser mais rápido e fazer de cabeça e ter certeza do que está fazendo. E esse passo a passo ele é mais longo, mas ele é mais certo, assim, ele é mais preciso, né, no início do aprendizado, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo direto aqui com o seno aqui, por exemplo, né? A gente sabe que a derivada do seno é o cosseno, tá? E a gente sabe que a derivada de x ao quadrado é ou raiz de x, tá? Eu acho que eu já dei o exemplo do seno. Eu vou colocar o 2 elevado a x, por exemplo, tá? Então, como é que a gente deriva seno? Dentro do seno, eu coloquei 2 elevado a x, ó, essa y aqui, ó, tá? Né? Como é que é o y'? Y' é a derivada da função externa, que é cosseno de x. Aí eu vou esperar um pouquinho, não vou colocar o x, porque dentro do x eu vou colocar quem? A função interna. Então, eu tenho que identificar a função interna. Tá? Então, a derivada vai ser... a derivada do seno é o cosseno. Só que eu vou fazer o cosseno com a interna dentro. Vai ficar cosseno de 2 elevado a x. Vezes a derivada interna, que é a derivada de 2 elevado a x, que repete log neperiano da base. Tá bom? Então, isso aí é a derivada do seno de 2 elevado a x. E assim ficaria em geral, né? Se você for derivar seno y igual a seno de raiz de x, é a mesma coisa. Y' que é a derivada do seno é o cosseno, né, com a interna dentro, vezes a derivada interna, que é 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Então, sempre que você for derivar aqui, ó, inclusive, você pode derivar uma função trigonométrica dentro da outra, a derivada do seno com a tangente dentro. Tá? Essa função existe. Tá? Você pegar a tangente e jogar dentro do seno. Né? A derivada disso aqui, ó, derivada da função externa, que é o cosseno de x. Né? Só que eu não vou escrever x, eu vou escrever com a interna dentro, tangente de x, vezes a derivada interna. A derivada interna aqui é o que? A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Né? Derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna. Tá? E o que seria o contrário ali? Ó? A gente poderia estar y, poderia ser a tangente do seno de x. Ó.
Tá? Y' seria o quê? Ó? A derivada da tangente é secante ao quadrado, né, de x. Secante ao quadrado de x. Aí você espera um pouquinho. Quem vai ser x? A função interna, que no caso aqui é seno. Então fica secante ao quadrado do seno de x vezes a derivada interna, que a derivada do seno de x é o cosseno de x. Tá? Então, se y fosse a tangente de... A tangente de quem? A tangente do log neperiano de x, ó, com a derivada da tangente do log neperiano. E a derivada da função externa da tangente, né, que é secante ao quadrado de x, vezes a derivada interna. Como é com a interna dentro, log neperiano de x, derivada da externa com a interna dentro, vezes a derivada da função interna, que é 1 sobre x. Tá? E por aí vai. Ó. Então, com o tempo, você vai, né, sacando aí. Ó. Agora, o que é que acontece? Vamos resolver aquela história do quadrado lá que eu falei para vocês. Ó. Olha só, como é que a gente deriva seno ao quadrado de x? Ó. Né? Então, eu vou olhar esse y como sendo a função seno de x dentro do x ao quadrado. Então, a minha função externa é x ao quadrado. Né? Aqui eu vou fazer a tabelinha para ficar mais claro para vocês. Ó, né? Aqui a nossa f ela é x quadrado. Aqui a nossa g, que é interna, ela é g é seno de x. Ó. Tá? A derivada aqui da f é 2x. Ó. Tá? E a derivada da g, ela é, derivada do seno é o cosseno de x. Então, o y' é o que? Ó? É a derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna. Então, vai ficar a g, que é o seno, dentro da derivada da f. Tá? Então, fica 2 seno de x, isso aqui, ó. Isso aqui é 2 seno de x, vezes a derivada interna, que é o cosseno de x. Beleza? Ó, deu o mesmo resultado lá, aquele que a gente tinha feito naquela hora lá. 2 vezes o seno vezes o cosseno. Tá? Então, e como seria a gente fazer direto isso, né? Então, a derivada aqui né? Você derivar o seno de x ao quadrado é o que, ó? Aí, você identifica, ó, a função externa é x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é o que? É 2x. Né? Onde tem o x, você coloca a parêntese para receber a função interna, com a interna dentro, vezes a derivada interna. Tá? Então, é isso. Agora eu vou dar um exemplo com a secante. Por que a secante? Porque a secante, ela aparece 2x, assim, né? Não aparece um x só para você jogar a interna dentro. Tá? E aí eu peço que vocês prestem bem atenção nesse exemplo da secante. Tá? Lembrando que a derivada da secante é secante vezes tangente. Tá? Eu já vou estar usando aqui ó, a nossa... Já para a gente começar a memorizar, né? Derivada da secante, secante vezes tangente. Tá? E como seria a gente derivar, por exemplo, a gente quer derivar a y igual a secante de quem? Deixa eu escolher aqui uma funçãozinha. Escolher a secante secante do log neperiano de x. Né? Eu tenho até que exercitar com vocês o log em outras bases, né, para a gente estar memorizando. Tá? Em seguida eu vou dar um exemplo do log em outra base. Então, olha só, gente. Sendo direto agora, tá? Então, a função externa e função interna. Tá? Derivada da secante é o que? É secante vezes tangente. Então, né, y' é o que? Derivada da função externa é secante de x vezes tangente de x. Beleza? Ó, secante vezes tangente. Então, isso aqui, gente, é essa aqui, ó. É o f', né, que a gente... Né, derivada da função externa. Só que, em vez de escrever x, eu abri parênteses para poder receber a g dentro. Então, derivada da função externa, que é secante vezes tangente, tá? Com a interna dentro, né? Vezes a derivada interna, que é 1 sobre x. Tá bom? Então, é isso aí, ó. Beleza? E por que é legal dar esse exemplo? Porque aparece x, ele aparece 2 vezes, ó, né?
Porque tem gente que às vezes coloca um x aqui e joga o log só aqui nesse x, né? Nesse caso, a nossa função f aqui, ó, é secante de x. Ó. A função g, ela é a log neperiano de x. Ó. A derivada da f é secante de x vezes tangente de x. Ó, tá? A derivada da g é 1 sobre x. Tá? Então, a derivada da função externa, que é isso aqui, ó, vai receber a interna. Então, essa função ela tem que ir para dentro da f, ela tem que ir tanto para cá quanto para cá. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que... Aí eu vou botar uma caveirinhazinha aqui, ó, e peço que vocês lembrem, né, desse... Né, que é o seguinte, ó, tem gente que pega esse log e joga só num desses elementos aqui. Isso está errado, tá, gente? Porque a derivada da f é isso tudo. Né? Onde tiver x aqui tem que receber né, você vai jogar, porque afinal de contas é assim, ó. A f' de x, ó, onde tiver x é isso aqui, ó, é secante de x vezes tangente de x, tá bom? Então, se você quer calcular f' de 2, você joga 2 aqui e 2 aqui, ó. Então, se você quer calcular f' de g, você vai ter que jogar g aqui e aqui, tá? Não tem por que jogar só num lugar. Um exemplo para vocês aqui geral. Se por acaso, gente, a derivada de uma função, né, ela é uma coisa assim, ó, x ao cubo, log neperiano de x, né, mais 3x ao quadrado, tá? Né? E aí o que acontece? Se você tiver que... Né, e a g de x for, por exemplo, x ao quadrado mais 1, como é que você calcula a derivada da função externa com a interna dentro? Né, aqui, ó, o que seria f' de g de x, né? É você pegar a g e jogar onde tem x nessa derivada aqui, ó. Então, isso aqui tem que vir para cá, tem que vir para cá e tem que vir para dentro desse x aqui. Tá? Então, o que é essa função dentro dessa aqui, ó? Vai ficar x ao quadrado mais 1, vou jogar aqui, ó, ao cubo, tá vendo? Vezes log neperiano, em vez de ser x, vai ser x ao quadrado mais 1, ó, tá vendo? Estou jogando aqui dentro, mais 3x ao quadrado. Abriu parênteses para receber o x ao quadrado mais 1. Tá? É isso que eu estou querendo dizer para vocês aí. Ó. Tá? Como é que se joga uma função dentro da outra em que ela aparece x em vários, né, jeitos diferentes, de várias maneiras. Tá? É dessa forma aí. Beleza? Vamos agora para a cadeia. Deixa eu ver aqui. Então, agora... vamos, né, entender por que essa coisa se chama regra da cadeia. Tá? Então, vou tentar dar um exemplinho aqui, ó. Y, eu vou chamar y de... Eu vou chamar y de quê? Vou fazer, ó, log neperiano do seno de x ao cubo. Tá? Seno de x ao cubo. Essa aí é a função. Então, isso aí, então... a gente tem, são 3 funções aí, gente, tá? A mais externa é o log, dentro dela tem um seno de x ao cubo, que dentro tem o x ao cubo. Então, a gente tem né, a gente tem 3 funções participando e 2 níveis de composição, né? O primeiro é o log receber uma função e o seno receber outra. Beleza? Então, aqui é como se a gente tivesse a mais externa fosse a f, tá? E a mais interna fosse a nossa g aqui, ó, que por sua vez essa g é uma composição. Agora pensem comigo aqui, gente. Olha só. Como é que ficaria a derivada da... Esqueçam que a g é uma composição, tá? Esqueçam que ela é uma composição. É uma função qualquer, tá? Em geral, aí eu vou até colocar aqui do ladinho para vocês, ó. Em geral, se a gente tivesse um log neperiano com qualquer coisa dentro dela, seja lá que função for ali dentro, né, uma g de x aqui, ó, né, se o log recebe qualquer função, a derivada é o seguinte, ó, isso aqui é regra da cadeia, né, é uma função dentro da outra. Então, fica a derivada da função externa, derivada do log é 1 sobre x, ó, né, derivada da função externa com a interna dentro, né, vezes o que? Ó, a derivada da função interna. Tá? Aí, bem, então, se por acaso essa função interna ela é uma composição, aí você já deixou o log para o passado. Tá? Então, é como se fosse assim, ó,
Se por acaso, né, você tem log, e dentro do log você tem uma g, e dentro da g tem uma h, por exemplo. Como é que fica a derivada, né? Fica a derivada da função externa, né? A derivada do log é 1 sobre x, com a interna dentro. A interna é tudo isso aqui, ó. Gente, outro erro. A interna não é só essa g, não. É tudo que está dentro do log. Tá? Então, fica a derivada do log, né, que é isso aqui, com tudo que está dentro do log, que é g de h de x, vezes a derivada dessa função. Né? Aí você vai olhar a derivada dessa função. Como é que deriva essa função? Aí você esquece tudo ao redor dela, né? Esquece ao redor dela, e fala, gente, ó, isso aqui é uma composição de novo. Como é que deriva essa composição? É a derivada dessa função externa, que é g', né? Só que com a interna dentro, né? Vezes a derivada interna, que por sua vez né, é o h, aí fica h'. Bom, então, a derivada seria isso aí. Se essa h fosse uma composição, aí você, né, ia derivar de novo. Tá? Beleza? Ia usar a regra da cadeia aqui, ó, se fosse uma composição. E se o que tivesse dentro de h fosse outra composição, e aí você vai usando a regra da cadeia sem fim. Aí no final tem até uma fórmula que é assim, ó, dependendo do nível, né? Se você tem uma F, dentro da F tem uma G, dentro da G tem uma H, dentro da H tem uma I e dentro da I tem uma J. Tá? Isso aí, ó. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 funções uma dentro da outra. Como é que ficaria a Y'? Aí você vai, a função mais externa é a F, então é derivada da função externa com a interna dentro, que é tudo isso aqui, ó, com G de H, de I, de J, de X, ó. Certo? 1, 2, 3, 4, tá certo, beleza? Vezes a derivada da função interna, a derivada dessa função. E aí você esquece a F agora, né? Você se preocupa só em multiplicar pela derivada dessa função. Aí você olha assim, mais hora, né? Isso aqui é outra composição. Como é que deriva uma função, que é h com um monte de coisa dentro da outra? É a derivada da função externa com a interna dentro, que é h de i de j de x, ó. Né? Vezes a derivada da função interna, que é a derivada disso aqui, ó. Aí você vai olhar assim, mas isso aqui é uma composição. Como é que deriva, né? A derivada dessa função interna é a derivada da função externa, que é h, com a interna dentro, que é i de j de x, ó. Tá? E é isso aqui que se chama cadeia, ó, que a fórmula vai se repetindo, né? Quando você vai multiplicar pela derivada da função interna e por acaso ela é uma composição, você tem que aplicar a fórmula de novo. Isso vira um encadeamento. Agora aqui, ó, vezes a derivada da função interna. A função interna é isso aqui, ó, que é outra composição, ó, é a j dentro da i. Então vai ficar i' com a j dentro. E aí vezes, né, a derivada, aí aqui acabou, né? Vezes a derivada da função interna, que é a j' de x. Se dentro da j tivesse outra coisa, aí você ia seguindo aí quantas vezes, né, fosse necessário, tá? Vamos voltar então no nosso nível, né, nível aqui, ó, log que recebeu o seno, que tem um x ao cubo dentro. Então fica a derivada da função externa, né, derivada do log, né, é 1 sobre x, com a interna dentro, então fica 1 sobre seno de x ao cubo, que é o que está dentro do log, vezes a derivada da função disso aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, como é a derivada do seno de x ao cubo? E aí, gente, o log ficou para trás, esqueçam o log, né? Então, você tem que se virar para multiplicar pela, né, derivada do seno de x ao cubo, que é outra composição, né? Derivada da função externa, né? A derivada do seno é o cosseno de x, com a interna dentro, x ao cubo dentro, vezes a derivada da função interna. E aí, no caso aqui, acabou que já é uma função tabelada. A derivada de x ao cubo é 3x². Tá? Beleza? Então, derivada do log, 1 sobre x, com tudo que está dentro do log, vezes. Aí você passa para o nível seguinte. Derivada do seno é o cosseno de x, com a interna dentro, x ao cubo. Aí você vai para o outro nível, x ao cubo. A derivada do x ao cubo é 3x². Aí acabou-se. É porque dentro do x ao cubo não tem mais nada. Beleza? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Aliás, vou dar mais vários exemplos, né? Y igual, ó, vou fazer aqui, ó.
vou fazer 2 elevado à raiz quadrada do seno de x. Tá bom? Então, a derivada aí é o quê, ó? Então, aqui a gente tem... São 3 funções também, ó. 2 elevado a x, que recebeu a raiz, que dentro dela tem o seno. Tá? São 3 níveis. Né, um encadeamento. O seno entrou na raiz e o resultado entrou dentro... Isso de dentro para fora, né? De fora para dentro. 2 elevado a x, raiz de x, seno de x. Derivada da função externa com a interna dentro. Então, derivada da função externa aqui, ó, é 2 elevado a x log neperiano da base. Tá? Com a interna dentro, que é a raiz de seno de x. Né? Que é o que está dentro da mais externa. Vezes a derivada interna. Né? Então, a gente sai desse nível agora e se concentra só nessa função interna aqui, ó, que é a raiz recebendo seno. Então, a nossa função externa agora é a raiz. Tá? Então, derivada da função externa, que é a raiz, é 1 sobre 2, né, raiz de x, né, derivada da função externa com a interna dentro, seno de x, vezes a derivada interna. Se fosse uma composição, a gente ia repetir o negócio, mas a gente acabou, né, chegando na função derivada do seno ou cosseno de x. Né? Então, aqui está aí a derivada dessa, né, dessa composição aí. Eu vou aumentar o nível aqui, vou colocar 4 funções agora aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, y igual a secante. Dentro da secante eu vou colocar um log neperiano. Dentro do log eu vou colocar um seno. Dentro do seno eu vou colocar 7x à quinta. Tá? Tá aí, ó, essa função aí, ó. Então, aqui a gente tem a secante, que recebeu o log do monte de coisa, né? A mais externa aqui é o log, que recebeu o seno de uma coisa, e dentro do seno tem o 7, né? O 7x à quinta, tá? Que é uma função polinomial. Então, os níveis são, ó, secante, né? Log, seno e 7x à quinta, tá? Então, y' é o que, ó? É a derivada da secante, que é a mais externa, que é secante de x vezes tangente de x, né? Derivada secante, secante vezes tangente, com a interna dentro. E o próximo nível, né? A interna é log neperiano do seno de 7x à quinta. Observe o que eu estou jogando, né, dentro da derivada. É a interna, né? É tudo do próximo nível lá, que é log neperiano do seno de 7x à quinta. Tá? Então, derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada da função interna. Então, agora a gente tem que se virar para a derivada do log para frente. E aí, repete a regra. Né? Repete a regra aqui. Ó. A regra é o quê? Ó? Vezes a derivada do log é 1 sobre x, né? Com a interna dentro, que é seno de 7x à quinta, vezes a derivada interna. Aí o log some, agora eu vou me concentrar em multiplicar pela derivada disso aí. Ó. A derivada disso aí, a derivada do seno é o cosseno de x, né? E aí, só que dentro desse cosseno eu coloco a função interna, que é 7x à quinta. Tá? E aí eu já derivei isso aqui, aí vou para o próximo nível, vezes a derivada interna de 7x à quinta, que é esse 5 décimo multiplica o 7, que dá 35, vezes x, aí diminui uma unidade aqui, x à quarta. Tá? Então, ficou essa coisa grandona aí. Tá? Mas olhem, né, como vai acontecendo, que tem uma cadeia aqui, né? A coisa vai se repetindo. Então, a derivada da função externa, ó, secante vezes tangente, ó, e o próximo nível está aqui dentro, ó, do log, né, para frente. Ó. Depois a derivada do log, ó, que é 1 sobre x. Ó, e dentro de 1 sobre x a gente coloca o nível seguinte. Ó. Depois do log vem o seno até aqui, ó, que aí vem para cá. Ó. Vezes, agora a derivada do seno é o cosseno, com o próximo nível dentro, ó, 7x à quinta, e vezes depois a derivada disso aqui tudo, que aí encerrou, né? Tá? Aqui dentro não tem mais nada dessa função. Tudo bem? Mais um exemplo, deixa eu ver aqui. Que horas são aqui? Deixa eu fazer mais um aqui para vocês. Vou pegar y mais simplesinho aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui
Vou pegar... Eu vou envolver umas somas aqui agora, tá? Aliás, eu vou praticar um log aqui na base 7 do seno de x ao quadrado mais 2 elevado a x. Tá? Que aí tem uma soma aqui, para vocês lidarem com a soma. Vou fazer aqui mais... né, seno ao cubo de x, tá? Então, aqui é uma soma, tá, gente? Isso aqui é uma soma. Nessa soma tem a parcela da esquerda é uma composição, então na hora que for derivar isso aqui, tem que usar a regra da cadeia. O lado direito você pode fazer como regra do produto, mas pode usar uma composição também, tá? Usar a regra da cadeia. Você pode entender que isso aqui é o seno de x dentro do x ao cubo, né? Então dá para fazer, dá para pegar esse 3 e imaginar que é assim, ó, que o x ao cubo recebeu o seno, e aí isso fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa derivada, bem, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar isso aqui primeiro, coloco aqui, depois eu somo com a derivada daquele segundo. Tá bom? Como é que é? Bem, aí, essa composição é o quê? Ó? A externa é log na base 7, que recebeu o seno, que recebeu uma soma, aí, por sua vez, essa soma aqui é um polinômio mais uma exponencial. Tá? E aí eu vou dar uma atenção para vocês sobre um parêntese que muita gente costuma esquecer. Tá? E aí eu peço atenção de novo para vocês não esquecerem, porque está errado se esquecer o parêntese. Tá? E vamos lá. Bem, a derivada do log numa base A qualquer, recordando a nossa tabelinha. Cadê a nossa tabela? Não sei, já sumiu aqui no meio da bagunça. Tá? Então, um log numa base A qualquer, gente, né, y, né, log de x na base A, a derivada é o que? É 1 sobre x log neperiano da base. Tá? Que é, no caso, a base A aqui. Ó. Tudo bem? E aí, lembrando vocês que quando essa base é E, ó, né, que é a derivada do log neperiano é 1 sobre x, ó, porque log neperiano de E dá 1. Aí fica 1 sobre x. Ah, aqui apareceu aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A derivada de log de x. Esse aqui tudo a gente demonstrou, né? Log de x numa base qualquer é 1 sobre x log da base. Log neperiano da base, né? Tá bom? Então, deixa eu separar aqui para não perder a nossa tabelinha. Então, bem, então recordado aí a derivada do log na base 7. A derivada do log é 1 sobre x log neperiano da base, tá bom? E quem é x? É a função interna, que é seno de x ao quadrado mais 2 elevado a x. Beleza? Então, vencido esse nível aqui mais externo. Né? A derivada do log, 1 sobre x log da base com a interna dentro, vezes a derivada interna. Derivar isso aqui, ó. Qual a derivada do seno de qualquer coisa? A derivada do seno de qualquer coisa é o cosseno, né, que a derivada do seno é o cosseno de x, com a coisa dentro. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2 elevado a x. Vezes, e aí que tá, gente, os parênteses que eu vou colocar em vermelho, vezes a derivada interna. Só que a interna é uma soma, tá? Quando você vai multiplicar por uma soma, você tem que abrir um parêntese. Então, não esqueça esse parênteses aí, por favor, tá? Tá, esse parênteses aí, ó. Vou botar aqui uma caveirinha, que é um erro comum aí as pessoas errarem esse parênteses, tá? Porque a derivada interna aqui é a derivada de tudo isso aqui, ó. E como é uma soma, a derivada vai ser uma soma, né? Que vai ser a derivada do primeiro, que é 2, né? A derivada de x ao quadrado, 2 desce, diminui uma unidade aqui, vai ficar 1, dá 2x, né? Mais a derivada de 2 elevado a x repete log neperiano da base. Certo? Então, a resposta dessa primeira parcela é isso, né? Como y é uma soma, fica a derivada da primeira parcela, que é tudo isso aqui, mais a derivada disso aqui, ó, que eu vou encarar como uma cadeia também, né? Uma composição, que é o cubo recebendo o seno de x. Né? E a derivada do cubo, né, de x ao cubo, aqui como fosse x ao cubo, né? A derivada de x ao cubo, que recebeu o seno, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado, né? Que o 3 desce, diminui uma unidade aqui, 3x quadrado, fica 3x ao quadrado.
Aí eu abri parênteses para receber a interna aqui, né? Receber a função interna. Vezes a derivada da função interna, que é cosseno de x. E como aqui dentro não tem mais nada, aí separa. Bom, e aí ficou essa coisona aí, ó. Beleza? E assim, gente, a gente já consegue derivar, né? Agora a gente já consegue... Eu vou elaborar aqui, né, uma função que usa todas as operações lá. Tá? Né, não muito grande aqui, senão nem cabe no papel. Eu vou usar aqui, ó, a divisão, ela vai ter divisão, vai ter uma soma, tá bom? Vai ter uma soma, vai ter a diferença, vou botar uma diferença aqui, vai ter multiplicação e composição. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, x ao cubo mais x ao quadrado seno de x, tá? Então, aqui tem produtos, ó. Aqui tem uma soma, uma divisão. Aqui eu vou colocar vou colocar aqui log, tipo, 2 log neperiano de x. Até então não tem uma composição, eu vou colocar uma composiçãozinha aqui, ó. Menos log menos 3 elevado a seno de x. Tá aí, ó. Só para complementar, tá bom? Então, usou todas as operações aqui, ó. Multiplicação, soma, divisão, diferença e composição de funções. Tá? Então, todas elas aí. E como é que fica, então, essa y'? Né? Essa y' fica... Bem, a primeira coisa é destruir essa fração aí, ó. Vai ficar a derivada do numerador, né? Que eu já vou escrever aqui, porque eu não sei o espaço que for. Aqui vai ter uma fração, eu vou esticando a fração conforme isso aqui vai... Derivada do numerador, que é aqui, ó. Aí eu vou derivar, me concentrar aqui, ó, que é a derivada desse aqui. Como é uma soma, é a derivada do primeiro, que é 3x², né? Que o 3 dessa diminui uma unidade aqui, fica 2, mais a derivada do segundo aqui, ó, da segunda parcela. Como é um produto, eu tenho que fazer a derivada do primeiro, que é 2x, vezes o segundo, mais o primeiro, que é x², vezes a derivada do segundo, que é cosseno de x. Tá? Aí, fechou aqui. Tá? Então, ó, derivada do numerador vezes o denominador, vou botar aqui o parênteses, que é 2 log neperiano de x menos 3 elevado a seno de x. Derivada do numerador vezes o denominador, menos, esse menos é da fórmula, tá vendo? Aí já não vai caber aqui, mas eu vou aumentar o nosso quadro aqui, tá? Derivada do... Como é que foi que ficou aqui, ó? Derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador, aí eu vou repetir, simplesmente repetir ele aqui, x ao cubo mais x ao quadrado seno de x, vezes, tá? Derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Aí eu já vou escrever aqui, então, derivada do numerador. O que vai dar? Ih, está aparecendo o fio do meu microfone aqui. Aqui vai dar... Vamos lá, é uma soma aqui o denominador, né? É uma soma. Então, eu vou derivar... É uma diferença, na verdade. Então, vai ficar a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Então, a derivada desse aqui, ó, é uma constante vezes uma função. Então, essa constante eu deixo ela paradinha aqui, ó, 2 vezes, e me preocupo em derivar só o log. A derivada do log é 1 sobre x, ó. Tá? 1 sobre x. Tá ali, ó. Aí, menos, tá? Menos o quê? Isso aqui segue. Menos a derivada disso aqui, ó. Tá? Do 3 elevado a seno de x, ó. Que é uma composição, tá? Então, a derivada de uma composição, ó, a função externa é 3 elevado a x, que a gente tem que se concentrar nisso, e a interna é seno de x. Tá? Então, derivada da função externa, que é 3 elevado a x. Qual a derivada de 3 elevado a x? É 3 elevado a x log neperiano da base. Tá bom? E o x quem é? É a função interna, que é seno de x. Tá? Então, derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna, que a derivada do seno é o cosseno de x. Então tá aí, ó. Então, voltando aqui, ó. Derivada do numerador vezes o denominador, repetir o denominador, menos da fórmula,
né, numerador vezes a derivada do denominador, e aqui simplesmente sobre o denominador ao quadrado. Tá? Aqui é 2 log neperiano de x, menos 3 elevado a seno de x, isso tudo aí ao quadrado. Tá bom? E aí tá essa função zona grandona que nem coube aqui, ó, na direita aí. Deixa eu alinhar aí para vocês. Tá bom? É grande acima, mas aí é só para treinar técnica, né? A gente não vai fazer gráfico e desenhar coisas, né, cabulosas assim, não. Isso aí é mais realmente para se organizar. E derivada, gente, ela é... os maiores erros assim que eu vejo, né, ao longo desses anos aí que eu ensino aí, é mais a organização. As pessoas sabem, né, o que tem que fazer, só que acaba, esquece um parêntese, tá? Às vezes não coloca esse parêntese aqui, ó, esquece esse aqui, ó, por exemplo, e aí multiplica só esse cara por esse aqui na hora de simplificar, e esse aqui ele fica sozinho ali, tá? Então, né, essa falta da organização do parêntese dá uma bagunçada aí na hora de simplificar. E é por isso que às vezes até peço que não simplifique, né? Deriva e deixa do jeito que você derivou, que aí eu consigo identificar aqui se a técnica tá correta, né? Tá bom? A pessoa realmente aprendeu o conceito em si, né? Para fazer a continha, tá bom? Então, antes de encerrar, eu queria dar só uma palhinha sobre a justificativa mas acaba que a gente já está no final aqui é que eu não quero atrasar você para a próxima aula, tá bom? Então, eu vou estar encerrando por aqui, tá?